vou colocar um pedacinho dos vídeos anteriores para você mais ou menos se localizar aí. Para tudo tem a sua hora determinada e o Senhor disse que aquela não era a hora dele. No entanto, Jesus também, ele foi enviado para não jogar fora aquele que vem a ele, para não se recusar àquele que o pede. E aquele contato imediato com o Pai deu continuidade aos seguintes acontecimentos. E a seguinte frase dela foi aos empregados da boda: fazei tudo o que ele vos disser. E foi assim que se iniciou o primeiro milagre público de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Folhas e Frutos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Silva e eu estou aqui para compartilhar com vocês o Evangelho do Senhor Jesus. Como de costume, enchei de água essas talhas. E aí eu encontro uma revelação muito especial do Senhor em relação a encher de água essas talhas. Algumas vezes você não entende porque é necessário ter um estudo bíblico, um conhecimento da palavra, um conhecimento do querer de Deus. Porque a palavra também é água que sacia a gente. Quando não temos conhecimento das Escrituras, nós somos como talhas vazias. E o Senhor, antes de fazer algo, Ele disse, enche de água. Ou seja, se você ainda está vazio do conhecimento, naquilo que Deus deu ordem, que está escrito nas Escrituras, aquilo que Jesus nos ensinou, entenda deste ponto de vista. Enche de água esta talha. E depois que as talhas estavam cheias, Jesus fez o seu milagre e transformou aquela água em vinho. E ele disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era como um organizador de eventos. Ele era quem provava para ver se aquele vinho era de boa qualidade para ser servido. Ele também era aquele que divulgava se naquela boda houve bom vinho, porque bom vinho era sinônimo de fartura, sinônimo de respeito aos convidados, sinônimo de riqueza. Então eu vou explicar desde um ponto de vista espiritual. Quando o Senhor diz assim, ó, se enche do conhecimento daquilo que é de Deus, aprenda a palavra, aprenda o que Jesus quer, o que Jesus disse. Então chega um momento que Ele chega em você e Ele, pelo seu Espírito, transborda e transforma todo aquele conhecimento que você tem em ação, em atitudes, em palavras, em bons testemunhos, em frutos. E sempre haverá aqueles que vão estar olhando como organizadores, como mestres-salas, e vão estar dizendo, esta sim é a palavra de Deus, este sim é Jesus Cristo, esse ensinamento sim é da verdade. E essas pessoas são aquelas que vão divulgar você a todo mundo. Portanto, enche-se dessa água, a água da vida, a água das Escrituras, aquilo que Jesus disse, o que Ele ensinou, o que Ele falou, o que Ele quer, o que Ele não quer, o que é que Ele disse que não era a vontade de Deus e que os homens praticavam uma e outra vez, o que Ele disse que sim era a vontade de Deus. Jesus Cristo deixa tão claro. E vamos dizer que, se você olhar os evangelhos, pode parecer inclusive que ele deixa resumido para nós a vontade de Deus. Mas quando você pega um versículo desse suposto resumo, você aprende toda a tua vida de atitudes. Enche-se do conhecimento de Deus, que é a água da vida, como Jesus mandou encher aquela talha. Muitas vezes nós vamos às pessoas a encher aquela pessoa de conhecimento, de entendimento, de pregação, de informação do que o Senhor quer, daquilo que é a água da vida. E muitos falam assim, não adianta o homem pregar, porque só o Senhor faz o milagre. Exatamente, só que o Senhor, quando Ele vem, já está preparado o caminho, porque Ele já usou alguém para te dar o conhecimento, para te dar o ensinamento. E aí sim, depois que você está cheio da informação correta, da água verdadeira, da água da vida, daquilo que Jesus considera bom, que é aquilo que Ele disse nas suas Escrituras, aí Ele vem pelo Espírito Santo e transborda tudo aquilo, e de você sai água que jorra para a vida eterna, e essa água sacia a sede de outros, essa água alimenta. Ele diz assim, que aquele que beber da água que eu dou, jamais terá sede. Amém? Então, quando você tiver a oportunidade de aprender, aprenda. Porque depois o Senhor vai tomar todo o conhecimento que está dentro de você, da sua palavra, da sua verdade, do seu conhecimento, e transformar em ação, e transformar em pregação, e transformar em oração, e transformar em água da vida, em rios de águas vivas. E você vai ser saciável para outro. Você vai ter da palavra, você vai ter do conhecimento, você vai ter do ensinamento e não vai te faltar. Muitas vezes a pessoa
tem a parte da palavra, mas não tem do conhecimento do Espírito Santo, tem o conhecimento do Espírito Santo, mas tropeça nas palavras, vai em contra as escrituras do próprio Cristo, porque não é por maldade ou por blasfêmia, muitas vezes é por falta de conhecimento e entendimento do que o Senhor diz. E muitas vezes a pessoa pega todo aquele conhecimento, não o divulga pelo Espírito Santo, então sai tudo meio torto, sai com vaidade de homem, sai com pregações daquilo que o Senhor não ensinou, ensinamento entorpecido, joga para um lado, joga para o outro, mas não envia diretamente aquilo que é verdade. O Senhor Jesus é a verdade e a sua vontade é sublime, é eterna, e é isso que você deve obedecer, o que Jesus disse. Porque ele disse, o que ele ensinou, conheça a verdade e a verdade te fará livre. Amém? Não deixa somente para o teu conhecimento. Aí muitos vão falar assim, não, mas Jesus fala diretamente comigo. Mas se a tua mente tiver com conhecimento entorpecido, ele vai falar uma coisa e você corre o risco de interpretar outra. Ou jogar para outro lado no dia seguinte, acreditar hoje e desacreditar amanhã. Quando o Senhor fala e você já recebeu dele, então esse mestre-sala, depois que ele provou, ele parou a música, ele tomou atenção para si e disse, em todos os casamentos que eu vou, servem o melhor vinho, e o vinho ruim serve no final. Mas eis que este casamento é diferente. Colocaram o bom vinho no começo, mas o melhor deixaram para o final. Então o Senhor mostrou aí perfeição. Do bom vinho que havia, o dele se mostrou muito melhor. Perfeição. Porque o fruto da vide foi criado pelas mãos do Pai que está no céu. O Pai que está no céu estava pessoalmente em Jesus Cristo. E a palavra define Jesus como Deus, porque diz assim, no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra mescla os dois em um. Jesus era filho de Deus, mas também era Deus. E isso quer dizer que eles eram um só. Em algum momento, já quase no final, quando Jesus estava quase ascendendo, o discípulo diz, mostra-nos o Pai que basta. E o Pai falou através de Cristo e disse, tanto tempo comigo e ainda você não me conhece? Então entenda o que isso quer dizer. Amém? A continuação, vemos esse versículo que fala sobre Jesus no 12. Não é algo que Jesus diz, mas diz dele. E diz assim, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Isso que eu gostaria de retomar para você é o seguinte, que embora ele tenha falado mulher e não mãe, mesmo assim ele continuava com ela continuava com ele, e os irmãos dele estavam com ele, e também os discípulos. Nesse tempo já andava uma multidão com Jesus, tudo bem? Então é isso que o Senhor quer especificar para você. Que você tem que ser como essas talhas que ele mandou encher de água. Por que mandou encher de água? Maria disse assim, fazei tudo o que ele mandar. E a ordem de Jesus foi, enchei essas talhas de água. O conhecimento, o entendimento e a compreensão é uma ordem de Jesus. Não é se você quer, ou se você acha que deve, ou se você acha que gosta, ou se você não gosta. Encher-se do conhecimento é uma ordem, não é uma escolha. Se é que você está sujeito ao Cristo, se é que você está entendendo que o Senhor quer te encher demais de conhecimento dele. É óbvio que para a salvação da tua alma, Jesus não exige que você tenha conhecimento das Escrituras. Para a salvação da tua alma, você deve crer e confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, crer e ser batizado. Mas o ensinamento e o conhecimento é para melhorar a tua vida aqui na terra. Porque aquele que tem o conhecimento erra muito menos e paga muito menos preço por erros e por pecados de coisas que fez ou falou, mesmo sem saber, inocentemente, porque não tem conhecimento. O Pai, através de Oséias, diz assim, o meu povo peca por falta de conhecimento, mas eu culparei aos sacerdotes que não ensinam a verdade. E essa é a verdade. Aí está uma coisa, se o sacerdote não prega a verdade, a culpa é do sacerdote. Mas se o povo escuta a verdade e não quer obedecer, aí já não tem culpa o sacerdote. O Senhor disse, enchei essas talhas de água. Se compreende que, por interpretação do Espírito Santo, a palavra é água. E você deve ser cheio dessa água,
da vida. Amém? Que é o conhecimento e o entendimento das Escrituras, segundo aquilo que Jesus disse. O Espírito Santo te dá interpretação e conhecimento daquilo que Jesus disse, e conforme você convive com Cristo, você vai entendendo mais sobre outras palavras, profecias dos profetas, entendimentos diversos que tem na Bíblia, porque para muitos é simples porque já recebeu do Espírito Santo, mas para outros a interpretação é complicada. Eu não estou dizendo que você deve ter nascido sabendo tudo da palavra. O que eu estou dizendo é aquilo que Jesus disse: enchei-se da água. Conhecei a verdade vai te libertar. Entendeu? O conhecimento das Escrituras é para melhorar o teu caminhar na terra, para que você erre menos, para que você não seja manipulado a tua fé, para que você não seja levado de lá para cá sem saber para onde ir e o que fazer e como ficar, mas sim diretamente baixo a autoridade do Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, teu pastor, teu melhor amigo, teu companheiro, teu ajudador. E o Deus contigo. Se você quer ter contato direto com Deus, tenha contato direto com Cristo através do Espírito Santo. E então você está com Cristo, está com Deus. Isso sim é verdade. Se está com Cristo, está com Deus. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja aprendendo e praticando a verdade segundo a vontade de Deus. Amém? Fica com Deus e eu te espero aí no próximo vídeo. Até logo. Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Tive um invasor no meio da pregação.